pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, em breve estaremos de volta com nossas atividades em formato de educação à distância, né? E para isso nós vamos utilizar pela primeira vez uma plataforma específica que é o Microsoft Teams. Como isso é algo novo para todos, imagino que algumas dúvidas irão surgir. Então, para facilitar um pouquinho esse processo, vamos dar uma olhada rápida no modus operandi do Microsoft Teams. Primeiramente, vocês podem acessar diretamente a partir do site da ETEC, etec.sp.gov.br, é o mesmo que vocês usam para acessar o e-mail institucional. Só que agora nós vamos clicar aqui em Office 365 Online, na opção Teams. Seremos redirecionados para a tela de login do site da Microsoft. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa seria acessar diretamente o endereço teams.microsoft.com. Chegaríamos no mesmo lugar. É importante frisar aqui que para fazer o acesso, você deverá utilizar o seu e-mail institucional. No meu caso, sergio.lacerda01@etec.sp.gov.br. Inserindo a senha. Somos então direcionados para o Microsoft Teams na sua versão online, que você pode utilizar diretamente no navegador sem necessidade de fazer nenhum tipo de instalação. Caso prefira, você pode também baixar o aplicativo na sua máquina. Temos aqui a opção Baixar aplicativo para a área de trabalho. Ele vai baixar um instalador no seu computador, basta executar e fazer a instalação. Feito isso, você terá um aplicativo no seu desktop que será exatamente igual à versão online. No caso aqui eu estou usando uma skin escura, mudou a cor de fundo só, mas as funcionalidades são exatamente as mesmas. Inclusive, se eu filtrar aqui por classes, notamos que são exatamente as mesmas classes. Muito bem, usando como base então a versão desktop, vamos verificar o que é possível fazer aqui no Microsoft Teams. Primeiramente, é importante notar que nós temos aqui várias classes configuradas. Então, a ideia é que para cada disciplina, para cada componente, e exatamente para cada divisão também de componente, turma A e turma B, haja uma classe configurada. No meu caso especificamente, como eu leciono nas turmas de RH aplicativos informatizados, apenas para a turma B, planejamento do TCC no desenvolvimento de sistemas, segundo DS, primeiro ano de manutenção e suporte em informática com estrutura e instalação de computadores no grupo A, no grupo B, banco de dados 3 do terceiro DS, turma A e turma B, qualidade e testes de software também do terceiro DS, turma A e turma B. Essas são as minhas classes então. Algumas configurações ainda estão sendo feitas, então provavelmente quando vocês acessarem os sistemas, os ícones aqui com essas indicações de letrinhas podem ter mudados para algumas informações adicionais, contendo o nome do professor, qual é o componente e alguma coisa assim. Muito provavelmente essas imagens estarão diferentes quando vocês acessarem, tá? Outro ponto importante é que, como eu estou acessando com a visão de professor, pode ser que alguns dos recursos que eu tenho aqui não sejam exatamente iguais aos que vocês verão como alunos, mas no geral é muito parecido. Vamos pegar então uma sala de aula como exemplo para que a gente possa explorar algumas funcionalidades. Vou tomar aqui uma classe que eu criei aqui para configurar alguns exemplos de como utilizar o Microsoft Teams. Então, vou selecionar aqui banco de dados 3, terceiro DS. Vamos dar uma olhada. Então, mais ou menos é isso aqui a carinha do que acontece, Nós entramos no grupo, está aqui, banco de dados 3, terceiro DS, turma A. E por padrão ele vai vir uma opção aqui chamada geral, uma guia chamada geral. Dependendo de como o professor configurar isso para vocês, pode ser que existam algumas abas adicionais aqui. Então,
O professor pode, por exemplo, configurar uma entrada por tópico de matéria, por determinados assuntos, por data da aula. Aí varia um pouquinho dependendo de como o professor quer configurar a sua disciplina, né? Mas todo mundo vai ter no mínimo essa opção geral. Então o que acontece? Para cada abinha dessa daqui, nós vamos ter uma espécie de timeline aqui, que funciona como se fosse a linha do tempo de uma rede social, né? Tome, por exemplo, o Instagram, o Facebook, alguma coisa assim. Então vocês vão ver que é bem parecido, né? Nós temos aqui uma mensagem de boas-vindas. Todas as postagens que forem sendo feitas pelo professor, e dependendo de como estiver configurado isso aqui, os alunos também podem colocar suas postagens aqui, vão ficar de maneira documentada aqui, né? Então, no meu caso, eu estava fazendo uns testes, coloquei aqui um vídeo de boas-vindas, coloquei algumas instruções para os alunos sobre como a gente vai trabalhar a parte de instalação dos pré-requisitos para a aula, né? Nesse caso aqui, instalação do Champ e do Workbench para simular um ambiente de MySQL. Coloquei aqui alguns vídeos indicativos de como o pessoal pode configurar isso nos seus computadores de casa. Compartilhei mais um vídeo aqui com revisões do conteúdo que a gente viu antes das aulas serem interrompidas, né? E acabei cadastrando aqui uma atividade, né, uma tarefinha para que os alunos possam fazer em casa. Então vocês vão vendo que todas as atividades que vão sendo colocadas aqui ficam documentadas nessa linha do tempo. E assim vai indo. Aqui em cima nós temos também algumas opções. Então, dentro aqui da abinha geral, nós temos postagens, que é essa linha do tempo aqui que a gente acabou de ver. Temos uma área específica para arquivos, e aqui podemos colocar, por exemplo, material de aula, né? No caso dessa disciplina, coloquei apenas uma pasta chamada lista de exercícios e coloquei aqui um documento Word com uma atividade avaliativa que vai ser compartilhada com os alunos posteriormente. Vou pular um pouquinho esse bloco de anotações, a gente já volta nele, tá? Temos aqui a aba de tarefas. Nessa área ficam disponíveis todas as atividades que nós vamos passar para os alunos, então vocês, quando estiverem assistindo às aulas, ao final de cada componente, né, vocês terão algumas atividades para fazer. Então, acessando aqui em tarefas, vocês têm acesso. Tem aqui a opção de exibição de aluno. Então, o que vocês vão ver seria algo mais ou menos assim. O nome da tarefa, data de vencimento. Isso aqui é importante, né? Dependendo de como for configurado, o sistema não vai permitir que vocês entreguem as tarefas depois da data de encerramento. Nesse caso aqui eu configurei como teste para 30 de abril, então se alguém tentasse responder essa tarefinha aqui no dia 1º de maio, o sistema já não permitiria. Temos aqui as instruções, a pessoa pode clicar aqui para acessar o documento Word e então começar a responder. Uma vez que você, como aluno, responda essa atividade e faça a devolução dela para o professor, ele fará a correção e no fim isso fica atribuído numa lista aqui com as notas que cada aluno obteve nesse trabalho, né? Claro que aqui eu estou vendo como professor, então tenho acesso a todos os alunos cadastrados para essa turma. No caso de vocês, vocês vão ver as notas referentes aos seus trabalhos. Ainda dependendo de como cada professor resolva configurar o seu ambiente, pode ser que ele adicione componentes aqui, né, vários aplicativos que podem ser incluídos no hall de opções do Microsoft Teams, como por exemplo o YouTube, o acesso direto ao Word, ao Stream, que é uma versão da Microsoft para vídeos, né, um pouco semelhante aí ao YouTube, e por aí vai. Então, dependendo da ferramenta que o professor colocar aqui, talvez vocês tenham algumas opções adicionais que não estão sendo mostradas nesse momento. Então, aí depende de cada professor e de como ele escolheu configurar o seu ambiente. Voltando agora aqui no bloco de anotações, essa é uma área muito importante que vai funcionar como uma espécie de caderno das nossas salas de aula. Então, por padrão, ele traz aqui uma boas-vindas, né? Uma página de boas-vindas. E clicando aqui, nós abrimos a opção de várias abas aqui, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, biblioteca de conteúdo, que é uma área onde o professor vai compartilhar alguns conteúdos, né? Alguns materiais, para que vocês possam ter acesso referente aos temas que nós vamos estudar.
Então, no caso aqui de banco de dados, eu tenho aqui recursos. Dentro de recursos, eu tenho uma página que é específica para os bancos de dados que nós vamos utilizar nas aulas, né? Então, nesse caso, eu já configurei alguns links aqui para alguns scripts de bancos de dados que vocês vão poder baixar e executar nos seus ambientes de casa para criar os bancos de dados. Tem uma outra página aqui com instruções de como fazer a instalação do Champ e do Workbench no ambiente de vocês, né? Então, basta entrar aqui e assistir os vídeos. Voltando aqui, temos as aulas. No meu caso, especificamente, eu vou configurar cada aula nossa aqui dentro desse ambiente. Então, a primeira aula seria 2.1, Introdução e Boas-Vindas. Temos um segundo componente aqui, que seria um segundo conteúdo, perdão, que seria a revisão dos nossos conteúdos presenciais, né? Então, acessando isso daqui, vocês teriam como verificar o vídeo e depois, mais para frente, entrar aqui em atividades, onde nós temos uma breve explicação sobre como vocês farão as tarefas, né? E foi aquela explicação prévia que eu já passei sobre como acessar aqui a aba de tarefas. E daqui para frente a gente vai ter um controle das atividades avaliativas. Então vai ter uma tabela aqui onde eu vou especificar para vocês todas as tarefinhas que já foram disponibilizadas aqui na área de tarefas e o prazo que vocês têm para cumprir cada uma delas. Ainda aqui na aula, né? Conforme a gente for evoluindo dentro do conteúdo, vão aparecendo outras páginas aqui com os conteúdos adicionais. Então, depois aqui da revisão, a gente vai entrar em criação de Story Procedures com Selects. Depois vai aparecer mais uma aula com criação de Story Procedures com Inserts e Updates, e assim por diante. E outra coisa interessante é que cada aluno cadastrado vai ter também seu próprio caderno aqui. Então, essa é uma área que vocês podem usar livremente para fazer suas anotações e organizar os conteúdos da maneira que vocês acharem interessante. E é claro, tem que comentar que também essa opção, essa organização aqui em recursos, aulas e atividades, é algo que cada professor pode configurar de acordo com seu interesse. Então, pode ter professores que vão utilizar esse recurso, pode ter professores que optam por não utilizar. E ainda assim, aqueles que escolherem utilizar aqui o bloco de anotações, podem fazer uma configuração totalmente diferente dessa que eu estou mostrando para vocês. Voltando aqui para as postagens, então. Acho que só falta dizer que você pode digitar as suas próprias postagens aqui, né? Você pode colocar texto simples aqui. Ou se achar interessante, você pode clicar aqui em formatar e ele abre aqui um mini editor onde é possível fazer algumas formatações mais simples, né? Então, podemos colocar aqui texto simples, negrito, e esse conteúdo aqui fica em negrito. Agora eu vou colocar isso daqui em itálico. Vou tirar o negrito aqui e deixar só itálico. E assim por diante. Podemos mudar cores também, para dar um realce. Caso eu queira, eu posso utilizar alguns recursos aqui embaixo, como o YouTube, por exemplo, para adicionar um vídeo. Vamos procurar aqui MySQL. Imagine que eu queira inserir esse vídeo aqui. Eu clico nele e pronto. Está aqui disponível dentro do meu conteúdo. Temos também aqui um mecanismo de chat, né? Então eu posso iniciar um novo chat aqui. E aqui eu posso colocar o nome de uma pessoa, o e-mail dela, se eu achar interessante, um grupo, né? Qualquer coisa que eu souber para começar uma conversa. Então, poderia colocar aqui, por exemplo, Eliana. Eu poderia começar aqui uma conversa com a professora Eliana. E poderia, inclusive, adicionar outras pessoas. Então, o Adriano. O Galo. E por aí vai. Voltando aqui para as equipes. Deixa eu cancelar isso aqui.
Temos aqui uma relação de todos os chats, onde eu tive contato recentemente. Uma opção de verificar as tarefas. Então selecionei aqui a turma A, de Desenvolvimento de Sistemas, disciplina Banco de Dados 3, para avançar. E também tenho acesso aqui àquela mesma tarefa que a gente viu na aba de tarefas da classe. Puxa, professor, me perdi. A gente foi para tantos lugares aqui, eu já não sei mais onde eu estou. Sem problemas, você pode voltar aqui em Equipes. Ele vai estar aberto na última que você acessou. Terminou a sua aula, preciso mudar de aula agora, vou para outra classe. Então, a gente vem aqui em todas as equipes e está aqui tudo disponível para a gente de novo. Então, como aluno, ao acessar o ambiente, você terá aqui uma lista das classes, né, das disciplinas onde você está matriculado. E como vocês viram, é muito fácil navegar entre os grupos. Volta, entra na próxima disciplina e assim por diante. Bom, galera, era isso que tínhamos para hoje. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho aí a dinâmica do Microsoft Teams. Claro que isso não vai resolver todas as dúvidas. Como a gente viu aqui, os professores podem configurar suas salas de maneira bem diferentes, né? Inclusive incorporando alguns recursos externos, como aplicativos. Então, vocês terão que esperar para ver realmente como cada professor configurou o conteúdo para a sua matéria. Mas, de qualquer forma, vocês puderam perceber que, via de regra, a utilização do ambiente não é tão complexo, né? Acredito que a gente vai poder evoluir bastante nas aulas EAD com essa plataforma. E as dúvidas que forem aparecendo, a gente vai respondendo de maneira pontual até que todo mundo esteja tranquilo, habituado e acostumado a utilizar esse recurso. Ficamos então por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau!